Capítulo 4. Miller. Miller estava no meio da refeição noturna quando o sistema de comunicação em sua habitação tocou. Ele olhou o identificador de chamada, o Sapo Azul. Era um bar no porto que atendia aos constantes milhões de não-cidadãos extras de séries e que se anunciava como uma réplica quase exata de um famoso bar em Mumbai, na Terra, só com prostitutas licenciadas e drogas legais. Miller deu outra garfada nos feijões de fungos e no arroz cultivado em estufas e considerou se devia aceitar a ligação. Deveria ter imaginado que isso ia acontecer, pensou. O que foi? Perguntou. Uma tela se abriu. Azini, o subgerente, era um homem de pele escura com olhos cor de gelo. Seu quase sorriso era resultado de um dano nos nervos. Miller lhe fizera um favor quando Azini tivera a má ideia de se apiedar de uma prostituta sem licença. Desde então, o detetive e o barman do Sapo Azul trocavam favores. A economia não oficial, cinzenta, da civilização. Seu parceiro está aqui de novo, Azini disse com a batida e o lamento de uma música bangra ao fundo. Acho que está tendo uma noite ruim. Devo continuar a servi-lo? Sim, Miller respondeu. Deixe-o feliz por enquanto, me dê 20 minutos. Ele não quer ficar feliz. Está bem a fim de ter um motivo para ficar infeliz. Não deixe que isso aconteça. Logo estarei aí. Azini assentiu, sorrindo seu sorriso torto, e encerrou a conexão. Miller olhou sua refeição meio comida, suspirou e jogou os restos no cesto de reciclagem. Colocou uma camisa limpa e hesitou. O Sapo Azul era sempre mais quente do que ele gostaria, e odiava usar jaqueta. Em vez disso, colocou uma pistola compacta de plástico no coldre do tornozelo. Não era muito rápido para um duelo, mas, se chegasse a esse ponto, ele estaria ferrado de qualquer modo. A séries noturna era indistinguível das séries diurna. Quando a estação foi inaugurada, havia a mudança entre luzes mais brilhantes e mais fracas, seguindo o ciclo humano tradicional de 24 horas. O fingimento durou 4 meses, até que o conselho acabou com ele. Se estivesse a serviço, Miller seguiria com o veículo elétrico pelos amplos túneis até chegar ao nível do porto. Ficou tentado, mesmo não estando a trabalho, mas uma superstição profundamente arraigada o deteve. O metrô funcionava bem, se pegasse o veículo, seguiria para lá como policial. Miller caminhou até a estação de metrô mais próxima, conferiu o status e sentou-se no banco baixo de pedra. Um homem da idade de Miller e uma garota com não mais do que 3 anos chegaram no minuto seguinte e se sentaram diante dele. A conversa da menina era rápida e sem sentido, como um vazamento de ar, e o pai respondia com grunhidos e acenos de cabeça em momentos mais ou menos apropriados. Miller e o homem cumprimentaram-se com a cabeça. A garota puxou a manga do pai, exigindo atenção. Miller a fitou, olhos escuros, cabelo claro, pele suave. Já era alta o bastante para ser confundida com uma criança da terra, os membros mais compridos e mais finos. Sua pele tinha a cor rosada dos bebês Belters, que vinha do coquetel farmacêutico que assegurava que seus músculos e ossos crescessem fortes. Miller viu que o pai percebeu sua atenção. O detetive sorriu e apontou com a cabeça para a criança. Quantos anos? Perguntou. 2,5, o pai respondeu. Uma boa idade. O pai deu de ombros, mas sorriu. Tem filhos? Perguntou. Não, Miller respondeu. Mas tem um divórcio dessa mesma idade. Eles riram juntos, como se fosse engraçado. Na imaginação de Miller, Candace cruzava os braços e afastava o olhar. A brisa com cheiro suave de óleo e ozônio anunciava a chegada do metrô. Miller deixou o pai e a criança seguirem na frente, depois escolheu outro vagão. Os carros do metrô eram arredondados, feitos para caber nas passagens a vácuo. Não havia janelas. A única vista teria sido a pedra zumbindo a 3 centímetros do veículo. Em vez disso, telas largas mostravam notícias de entretenimento ou de escândalos políticos nos planetas interiores e ofereciam a chance de gastar uma semana de salário em cassinos tão maravilhosos que sua vida pareceria mais interessante pela experiência. Miller deixou as cores brilhantes e vazias dançarem e ignorou o conteúdo. Mentalmente, martelava seu problema, revirando-o de um lado e de outro, sem chegar a procurar de fato uma resposta. Era um simples exercício mental. Olhar os fatos sem julgá-los, Havelock era um terráqueo. Havelock mais uma vez estava em um bar no porto e em busca de encrenca. Havelock era seu parceiro. Afirmação após afirmação, fato após fato, lado após lado. Não tentava colocá-los em ordem nem criar algum tipo de narrativa, tudo isso viria mais tarde. Agora, listá-los era o suficiente para afastar os casos do dia de sua mente e deixá-lo pronto para a situação imediata. Quando o metrô chegou à estação, ele se sentia centrado, como se tivesse feito o caminho a pé, era como ele teria descrito o momento na época em que tinha alguém para quem descrever as coisas. O Sapo Azul estava lotado. O calor dos corpos aumentava a temperatura e a poluição do ar artificial da falsa Mumbai. Luzes piscavam e resplandeciam em telões psicodélicos.
As mesas eram curvas e onduladas, e a luz de fundo as fazia parecer mais escuras do que simplesmente pretas. A música movia-se no ar como uma presença física, a cada batida um pequeno choque. Azini, em pé em meio a um grupo de seguranças bombados e garçonetes com pouca roupa, viu Miller e acenou com a cabeça na direção dos fundos. O detetive não fez gesto algum de gratidão, simplesmente deu meia volta e abriu caminho entre a multidão. Bares no porto eram sempre voláteis. Miller tomava cuidado para não esbarrar em ninguém. Quando tinha que escolher, preferia belters a pessoas dos planetas interiores, e mulheres a homens. Seu rosto tinha uma leve expressão constante de desculpas. Havelock estava sentado sozinho, com uma mão grossa em volta de um copo canelado. Quando Miller se sentou ao seu lado, Havelock se voltou para o parceiro, pronto para xingá-lo, com as narinas e os olhos arregalados. Então veio a expressão de surpresa. Depois, algo como uma vergonha mal-humorada. Miller, ele falou. Nos túneis lá fora, teria sido um grito. Ali, no entanto, o som mal era suficiente para alcançar a cadeira de Miller. O que está fazendo aqui? Não tinha muito o que fazer em casa, Miller disse. Pensei em começar uma briga. Uma boa noite para isso, Havelock comentou. Era verdade. Mesmo em bares frequentados pelos tipos dos planetas interiores, raramente havia mais do que um terráqueo ou marciano para cada 10 pessoas. Observando a multidão, Miller percebeu que os homens e as mulheres baixos e atarracados eram quase um terço. Uma nave chegou? Perguntou Miller. Sim. CNTM? A coalizão naval Terra-Marte com frequência passava por Ceres no caminho para Saturno, Júpiter e para as estações do Cinturão, mas Miller não prestava atenção suficiente na posição relativa dos planetas para saber onde estavam em suas órbitas. Havelock negou com a cabeça. Mudança de turno da segurança corporativa de Eros, ele respondeu. Protogen, acho. Uma garçonete apareceu ao lado de Miller, tatuagens deslizavam por sua pele e os dentes brilhavam sob a luz negra. Miller aceitou a bebida que ela lhe ofereceu, embora não tivesse pedido nada. Era água com gás. Sabe, Miller começou, inclinando-se perto o bastante de Havelock para que seu tom de voz normal o alcançasse, não importa quantos traseiros você chute, Shadida ainda não vai gostar de você. Havelock respondeu encarando Miller, a raiva em seus olhos mal cobrindo a vergonha e a dor. É verdade, Miller reforçou. Havelock se levantou meio cambaleante e dirigiu-se para a porta. Tentava pisar com raiva, mas calculava mal a gravidade do eixo de rotação de Ceres em seu estado de embriaguez. Parecia que estava saltando. Miller, com o copo na mão, deslizou pela multidão no rastro de Havelock, acalmando com um sorriso e um dar de ombros os rostos ofendidos que o parceiro deixava atrás de si. Os túneis comuns que chegavam perto do porto tinham uma camada de sujeira e graxa de que os purificadores e limpadores adstringentes de ar nunca conseguiam dar conta. Havelock caminhava com ombros curvados e boca apertada, e a raiva irradiava dele como calor. Quando as portas do sapo azul se fecharam atrás deles, a barreira interrompeu o som como se alguém tivesse apertado o botão de mudo. O pior do perigo passara. Não estou bêbado, Havelock declarou com a voz alta demais. Não disse que estava. E você, Havelock prosseguiu, virando-se e cutucando o peito de Miller com um dedo acusador. Você não é minha babá. Isso também é verdade. Caminharam juntos por uns 250 metros. Sinais de LED brilhantes chamavam a atenção. Bordéis e galerias de tiro, cafés e clubes de poesia, cassinos e espetáculos de luta. O ar cheirava a urina e comida velha. Havelock diminuiu o passo, totalmente desiludido. Trabalhei na Homicídios em Territa 1, Havelock comentou. E 3 anos na área de costumes em L5. Tem alguma ideia de como era aquilo? Estavam traficando crianças lá, e eu fui um dos 3 caras que acabou com aquilo. Sou um bom policial. Sim, você é, sou muito bom. Você é, passaram por um noodle bar. Por um hotel cápsula. Por um terminal público cujo painel mostrava uma série de notícias. Problemas de comunicação atingem a estação científica FIB. Novo jogo de Andreas K. arrecada 6 bilhões de dólares em 4 horas. Sem acordo em Marte com o contrato de titânio para o cinturão. A tela refletia nos olhos de Havelock, que encarava o vazio. Sou um policial muito bom, ele repetiu no instante seguinte. Então qual é o problema? Não é você, Miller disse. As pessoas olham para você e não veem Dmitry Havelock, o bom policial. Elas veem a Terra. Isso é besteira. Estive 8 anos em órbita em Marte antes de ser mandado para cá. Trabalhei na Terra no máximo 6 meses. Terra. Marte. Não são tão diferentes, Miller comentou. Tente dizer isso para um marciano, Havelock respondeu com uma risada amarga. Você levará um belo chute no traseiro. Eu não quis dizer, olhe, tenho certeza de que há muitas diferenças. A Terra odeia Marte por ter uma frota melhor. Marte odeia a Terra por ter uma frota maior.
Talvez o futebol seja mais legal em gravidade plena, talvez seja pior. Não sei. Só estou dizendo que, para alguém tão distante do Sol, isso não importa. A esta distância, dá para cobrir a Terra e Marte com um polegar. E eu não pertenço a este lugar, Havelock completou. A porta do Noodle-bar atrás dele se abriu e 4 belters em uniformes cinza esverdeados saíram. Um deles usava o círculo partido da APE na manga da jaqueta. Miller ficou tenso, mas os belters não vieram na direção deles, e Havelock não os notou. Foi por pouco. Eu sabia, Havelock falou. Quando aceitei o contrato da Star Helix, sabia que teria que me esforçar para dar certo. Pensei que seria como nos outros lugares, sabe? É só chegar e deixar as barbas de molho por um tempo, então, quando percebem que você dá conta, o tratam como mais um da equipe. Mas aqui não é assim. Não é mesmo, Miller concordou. Havelock balançou a cabeça, cuspiu e encarou o copo que ainda segurava. Acho que acabamos de roubar uns copos do Sapo Azul, Havelock comentou. Também estamos em um corredor público com álcool não vedado, Miller completou. Bem, você está, de qualquer modo, a minha bebida é água com gás. Havelock gargalhou, mas havia desespero no riso. Quando falou de novo, sua voz era apenas triste. Você acha que vim até aqui arrumar briga com pessoas dos planetas interiores para que Shadid, Ramachandra e todos os outros pensem melhor de mim, não acha? Essa ideia me passou pela cabeça. Bem, não é verdade, Havelock falou. Ok, Miller cedeu. Sabia que era, sim. Havelock ergueu o copo. Vamos devolver? Perguntou. Que tal irmos ao Jacinto Notável? Miller propôs. Eu pago. O Jacinto Notável Lounge ficava 3 níveis acima, longe o bastante para que o tráfego a pé dos níveis do porto fosse mínimo. E era um bar de policiais. Em geral da Star Helix Segurança, mas alguns agentes de forças corporativas menores, como Protogen, Pinkwater e Awabik, também frequentavam o local. Miller tinha quase certeza de que o colapso de seu parceiro fora evitado, contudo, se estivesse errado, era melhor mantê-lo em família. A decoração era bem ao estilo do cinturão, mesas e cadeiras dobráveis das naves de antigamente colocadas nas paredes e no teto como se a gravidade pudesse desaparecer a qualquer momento. Espadas de São Jorge e jiboias, plantas que funcionavam como elementos básicos dos primeiros purificadores de ar, decoravam as paredes e as colunas. A música era suave o bastante para permitir conversas, alto o suficiente para manter assuntos privados em particular. O primeiro proprietário, Javier Liu, era um engenheiro estrutural de Taiko, que chegará durante a grande rotação e gostara tanto de séries que ficou por ali. Seu neto gerenciava o lugar agora. Javier III estava em pé atrás do bar, conversando com metade da equipe de costumes e exploração. Miller seguiu até uma mesa nos fundos, e no caminho acenava com a cabeça para os homens e mulheres que conhecia. Se no Sapo Azul adotara uma postura cuidadosa e diplomática, aqui optou por um ar de masculinidade. Era fingimento tanto quanto a pose anterior. Então, Havelock disse, quando Kate, filha de Javier, a 4ª geração no mesmo bar, deixou a mesa com os copos do Sapo Azul na bandeja. O que é essa investigação privada supersecreta na qual Shadid o colocou? Ou o terráqueo inferior não deve saber? É isso que você tem? E Miller perguntou. Não é nada. Alguns acionistas perderam a filha e querem que eu a encontre e a leve para casa. É um caso de merda. Parece mais um caso para eles, Havelock comentou, acenando com a cabeça na direção do pessoal de costumes e exploração. A garota não é menor de idade, Miller explicou. É um sequestro. E você está de acordo com isso? Miller se recostou no assento. A jiboia sobre eles balançava. Havelock esperou, e Miller teve a sensação desconfortável de que o jogo entre eles acabara de virar. É meu trabalho. Sim, mas estamos falando de uma mulher adulta, certo? Não é como se ela não pudesse voltar para casa se quisesse estar lá. Em vez disso, os pais dela contratam uma empresa de segurança para levá-la para casa, quer ela queira ou não. Não é mais a aplicação das leis. Não é sequer evacuação de segurança. É só uma família disfuncional fazendo joguinhos de poder. Miller lembrou-se da garota magrela ao lado da nave de corrida. Do sorriso aberto. Eu falei que era um caso de merda, Miller recordou. Kate Liu retornou à mesa com uma cerveja local e um copo de uísque na bandeja. Miller ficou feliz com a distração. A cerveja era dele. Leve e saborosa, com o mínimo amargor. Uma ecologia baseada em leveduras e fermentação resultava em bebidas fermentadas sutis. Havelock estava ocupado com o uísque. Miller tomou isso como um sinal de que ele desistira da cobrança. Nada como estar cercado de caras do trabalho para tirar o charme de perder o controle. Ei, Miller! Havelock, chamou uma voz familiar. Era Eugene Cobb, da Homicídios. Miller acenou para ele, e a conversa se voltou para o pessoal daquele setor, que se gabava da resolução de um caso particularmente feio.
Descobrir de onde vieram certas toxinas exigiu 3 meses de trabalho, que acabaram no pagamento integral do seguro para o cadáver da esposa e na deportação para Eros de uma prostituta do mercado negro. No fim da noite, Havelock ria e contava piadas com o restante do grupo. Se aconteceu de haver um olhar torto ou uma insinuação sutil, ele levou na esportiva. Miller estava a caminho do balcão para outra rodada quando seu terminal soou. Então, lentamente por todo o bar, 50 outros alarmes soaram. O detetive sentiu um nó na barriga quando ele e cada outro agente de segurança ali pegaram seus terminais portáteis. A capitã Shadid apareceu na tela. Com seus olhos turvos e cheios de raiva represada, era a imagem de uma mulher poderosa despertada no meio do sono. Senhoras e senhores, ela começou. O que quer que estejam fazendo, larguem tudo e sigam para suas estações para ordens de emergência. Temos um problema. Ela continuou. Há 10 minutos, uma mensagem não criptografada e assinada chegou da direção aproximada de Saturno. Não confirmamos como verdadeira, porém a assinatura combina com as chaves da gravação. Coloquei uma trava de segurança nela, mas podemos presumir que algum idiota pode colocá-la na rede, e assim a merda atingiria o ventilador em 5 minutos. Quem estiver perto de um civil que possa escutar isso, desligue agora. Para o restante de vocês, eis o que temos que enfrentar. Shadid foi para o lado, tocando na interface do sistema. A tela ficou preta. No momento seguinte, o rosto e os ombros de um homem apareceram. Ele usava um traje de vácuo laranja, sem o capacete. Era um terráqueo, com cerca de 30 anos. Tinha pele clara, olhos azuis, cabelo escuro curto. Mesmo antes que o homem abrisse a boca, Miller viu os sinais de choque e raiva em seus olhos e o jeito como ele projetava a cabeça para frente. O homem disse: "Meu nome é James Holden.